Fala, gurizada, para quem está acompanhando a TV Bom Dia, estamos aqui dessa vez para mais um programa e hoje em especial para quem está acompanhando meu colega da redação, hoje da redação, aqui para o programa Virando o Jogo, Alan, prazeraço estar te recebendo pela primeira vez, primeira de muitas aqui para falar sobre Ipiranga, dupla Grenal e tudo isso aí. Tudo bom, Eric? Um prazer estar aí participando do teu programa. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando aí e vamos em frente. Vamos em frente. Hoje acho que não vai faltar bagagem nem conteúdo, né? Porque temos uma rodada que foi frenética com 2 jogos no final de semana do Grêmio, o Inter que jogou no domingo, o Ipiranga que jogou na quinta-feira e na segunda-feira e já na próxima rodada o Ipiranga enfrenta na quinta o São José. Alan, chegamos com 5 jogos já realizados, o Ipiranga vem jogando um bom futebol, mas eu já quero começar te queimando, porque da redação aqui é assim, né? O pessoal aqui é entendido. E eu já te pergunto, com a tua experiência, essa discussão que há, porque o Ipiranga vem jogando um bom futebol, sim, vem pelo menos nessas 5 primeiras rodadas, vem apresentando um bom futebol. Agora, fez 2 jogos com vitória, empatou uma em casa e essas últimas 2 derrotas para o Inter e para o Juventude, é verdade que são 2 equipes de Série A, mas eu te pergunto, em relação a essa próxima partida, é aquela coisa, uma derrota daqui a pouco pode estar comprometendo o trabalho do Júnior Rocha. Não, pois é, mas eu acho que o Ipiranga vai em frente, Eric, até porque o Ipiranga manteve a base do ano passado, mas mesmo assim está aí técnico novo, tem alguns atletas ainda se conhecendo, realmente está apresentando um bom futebol. A gente tem que levar em conta que teve toda essa sequência da viagem aí para Porto Alegre, Manaus, isso traz um desgaste grande para os atletas, mas eu acho que o Ipiranga vem numa crescente aí e vai seguir bem no gauchão. Já tem mostrado, pelo menos nessas últimas rodadas, que faz um enfrentamento no mesmo nível com equipes, por exemplo, o Internacional. A gente sempre faz menção a essa partida porque o Ipiranga poderia ter saído com resultado favorável, talvez uma vitória para cima do time do Inter, chances realmente aconteceram. Eu chamo a atenção, Alan, porque temos uma conversa exclusiva que a TV Bom Dia esteve conversando com o treinador Júnior Rocha. E vamos dar uma olhada nesse VT, a fala do treinador do Ipiranga. Boa tarde, Eric. Boa tarde novamente a todo mundo que está acompanhando o Virando o Jogo. E agora nós vamos conversar com o treinador do Ipiranga, Júnior Rocha, está aqui conosco. Treinador, obrigado por estar conversando conosco. E a primeira fala é o seguinte, como é que o senhor pode avaliar o Ipiranga até agora, né? Já tivemos aí o Campeonato Gaúcho em andamento, Copa do Brasil, classificação garantida. Como é que está o Canarinho na sua visão? Primeiro que eu estou muito feliz, né? Muito mesmo, depois desses primeiros 5 jogos do Campeonato Gaúcho aí, pelo nosso rendimento. Muitas vezes nós vamos ter rendimento dentro do campo e não vamos ter o resultado. O problema é o contrário, quando a gente não vê evolução e também não tem resultado. E até agora nós fizemos 5 jogos do Campeonato Gaúcho, 2 contra 2 times da Série A que nós pegamos aí, e a gente teve um desempenho muito bom, muito satisfatório. Isso prova que a gente vem numa evolução boa e o torcedor pode ficar tranquilo que nós vamos brigar pelas primeiras posições até o fim. Nós temos um jogo decisivo agora em casa contra o São José, um jogo fundamental, né, que a gente precisa somar pontos. Não vai ser de qualquer jeito a vitória ou o empate, nós temos que sempre ter uma apresentação equilibrada, tanto em todos os setores. O pessoal vem evoluindo muito, se comprometendo muito com o dia a dia aqui. Então, nós, não somente eu, mas nós da comissão técnica e diretoria estamos muito felizes com o desempenho de todos. Professor, eu sei que falta 2 jogos ainda, mas a Copa do Brasil é um assunto importantíssimo para o torcedor do Ipiranga. E vai enfrentar o Fortaleza, que é uma grande equipe do cenário nacional. Uma das preocupações que o senhor tinha falado é essa questão da listagem dos jogos muito próximos, um outro. Como deixar a equipe preparada para tentar virar o jogo contra o Fortaleza jogando aí na Copa do Brasil? Isso é uma preocupação, assim, todas as equipes que têm o calendário cheio, né? Cheio, que eu digo, várias competições no ano. E com a pandemia o calendário apertou, então tem jogos assim de 2 em 2 dias nós estamos tendo jogos. E não estamos poupando ninguém. Até porque nós temos um grupo bem enxuto e se for poupar o atleta não quer ficar fora. Nosso ambiente que é tão bom, o dia a dia é tão bom e nós estamos fazendo boas apresentações e ninguém quer ficar de fora, né?
E a questão do Fortaleza, nós já tivemos agora duas provas, né, de times de Série A. O Fortaleza hoje é uma equipe de Série A. Conheço bem lá, né, já fizemos alguns confrontos anteriormente. Tem uma equipe muito organizada, hoje tem um aporte financeiro alto, tem uma estrutura muito boa, se estruturou ao longo dos anos aí. Mas nós pegamos duas equipes, como eu estava falando antes, duas equipes de Série A, agora o Inter e Juventude na sequência, e a gente mostrou que temos potencial de jogar de igual para igual com qualquer equipe, independente da divisão. Hoje o futebol está muito elitizado, né? Se tu pegar a Série A, B e C, hoje nós estamos entre os 60 melhores times do Brasil aí. Então nós temos condições de ir lá, Fortaleza, fazer um grande jogo, uma grande apresentação e vir com a classificação de volta para Erechim. A gente confia muito nisso. Claro que temos que tomar alguns cuidados nesse tipo de jogo, principalmente nível de concentração. Quanto mais alto o time está, melhor qualidade do atleta, né, adversário, melhor nível de concentração do atleta adversário, mais qualidade, porque é uma equipe de Série A, investe bem. Mas, como eu sempre falo, nós também temos nossas qualidades, nossas virtudes, e é com elas que nós vamos para Fortaleza, tentar buscar essa classificação inédita aqui para o Ipiranga e para a cidade de Erechim. Professor, falar um pouco desse grupo que o senhor está assumindo aqui, é o primeiro time do interior, do Rio Grande do Sul que o senhor treina, o senhor veio lá do Mato Grosso. Bom, como é que o senhor pode avaliar esse grupo do Ipiranga que está atualmente? O senhor já pensa em reforços aí para a sequência do campeonato? Como é que está a situação? Na verdade eu sou gaúcho daqui, né? Minha base toda foi no Rio Grande do Sul como atleta, joguei em alguns clubes do Rio Grande do Sul aqui também. Não sou um desconhecedor do futebol gaúcho, né? Não sou eu sou um conhecedor do futebol gaúcho. Quando eu iniciei como treinador, iniciei na base do Aimoré e depois passei por alguns clubes do Rio Grande do Sul. Eu conheço bem também de jogar pela Série B do Brasileiro contra Brasil de Pelotas, Juventude. O que eu não tinha feito ainda era trabalhar numa equipe gaúcha, mas jogar contra já jogamos algumas vezes aí, em bons confrontos. E muito feliz, cara, por estar à frente do Ipiranga no momento de ascensão do clube, né? Geralmente troca o treinador no momento ruim do clube, onde o clube está passando por alguma dificuldade, e aqui foi ao contrário. Peguei um grupo, cara, fantástico de trabalho, muito comprometido com o dia a dia, muito comprometido com as cores do clube aqui, com as cores do Ipiranga. É um clube que é um grupo que deixou seus objetivos pessoais de lado e se comprometeu em cumprir os objetivos do clube aqui. Comprou a ideia de jogar organizado com e sem a bola, né? Compraram a ideia das movimentações ofensivas, das movimentações defensivas, e a gente vem evoluindo. A esperança nossa sempre, e é uma esperança que eu tenho certeza que vai acontecer, é de evoluir mais. Ontem nós pegamos uma equipe, os dois jogos que nós pegamos essas equipes de Série A, a gente jogou de igual para igual e tentando propor o jogo, jogando para frente mesmo, de uma forma equilibrada, não vulnerável, apesar de perder os dois jogos. Mas mostrou que nós temos um potencial enorme aí para frente. Então, independente da equipe que nós for enfrentar, seja Fortaleza, seja um Corinthians, seja um Grêmio, seja um Inter, nós vamos manter o nosso padrão. O que nós temos que aumentar um pouco é o nível de concentração, que às vezes faz a diferença, até mesmo um jogador que está na Série A para um jogador que está na Série D. Então, às vezes os dois têm qualidade, os dois têm uma performance física boa, mas o nível de concentração não é o mesmo. Isso às vezes faz a diferença, até mesmo na carreira de vocês aqui. Então, assim, a gente tá... eu agora voltando àquilo que tu me perguntou, estou bem feliz aqui. O clube tem dado todas as condições para nós desempenhar o papel aqui de comissão técnica, de comandante técnico, né, tático da equipe. E não nos falta nada. Isso tem que sempre ressaltar, né, o presidente Adilson, o diretor executivo Renan, o diretor Rica, o outro diretor Valmor, que está mais presencialmente com nós aqui. No dia a dia, está vendo as coisas acontecer, a gente fica muito feliz pelas condições e pelo ambiente que eles criaram aqui, né? Tanto com atletas, quanto com funcionários, quanto com comissão técnica. E hoje a gente tem um ambiente muito saudável. Olha, nessa pandemia o torcedor não pode vir ao estádio de Colosso da Lagoa, mas está acompanhando de casa. Eu queria que, para a gente encerrar, que o senhor deixasse uma mensagem para a torcida apaixonada do Ipiranga aqui de Erechim, do senhor que é o líder desse grupo. Não, o recado é o mesmo, né? Nunca vai faltar assim comprometimento nosso aqui. Nós vamos estar sempre honrando, né, as cores do Ipiranga, o símbolo, a torcida, todos envolvidos no futebol do Ipiranga, principalmente a cidade, né, que gosta, aprendeu a gostar, né? Aprendeu a voltar a gostar de futebol. E eu tenho certeza que a hora que liberar o público, eles vão vir lotar o estádio aqui, nos prestigiar, que é o que o grupo está fazendo por merecer. Então pode ficar tranquilo que nós vamos honrar com todas as forças aí e nós vamos representar bem, né, o Ipiranga Brasil afora. Muito bem. Tá aí, então, Eric, a palavra do professor. Mais ou menos por aí. Eu sempre acho que a fala do treinador, ela diz mais sobre o que o time apresenta do que
mesmo a imprensa ou os torcedores que às vezes acabam indo numa certa empolgação. Mas eu acho que é bem por onde tu falou, né? O Ipiranga tem nos dado, pelo menos, uma certa empolgação. Contra o time do São José, um time que tem 4 pontos, só conquistou 4 pontos, conseguiu uma vitória para cima do Aimoré fora de casa, um empate fora também. Mas é a questão do torneio, né? Tu bem falou sobre essa dificuldade do Ipiranga estar conseguindo conciliar Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho, esses jogos distantes. Isso faz muita diferença na hora do time entrar em campo. A questão da logística, viagens, faz muita diferença. Mas com certeza, pega a viagem para Manaus. São mais de 5.000 quilômetros. O Ipiranga já vinha ali de uma partida intensa contra o Inter. E tanto é que jogou muito bem que o Inter precisou usar basicamente todos os seus titulares para conseguir virar o resultado em cima do Ipiranga. Juventude, Série A, ganhou aqui um único lance. Então o Ipiranga está bem, sim, mas o desgaste é um fator importantíssimo, não adianta. Agora acredito até que para a partida contra o São José já vai estar mais descansado, vai dar trabalho para os visitantes. Eu acho, e o Ipiranga veio jogando todos esses jogos, as 5 partidas, mais o jogo da Copa do Brasil. É bom lembrar, então, são 6 partidas em um período, acho que menos de 30 dias, com os mesmos 11 jogadores. Essa dificuldade de manter a forma física e o perigo de lesões, ele é recorrente. Não, exato, e até porque, assim, a gente que acompanha mais de perto, Eric, você também nota que o time está fechado, o time está comprometido. Então é muito difícil que alguém queira ficar de fora de alguma partida, principalmente aí nessa arrancada, onde quase todos os jogos são decisivos. Em relação a essas 2 trocas que ele fez, pegando a partida contra o Juventude, que o Caprini não podia jogar, então entrou de Chabaiano, e depois no segundo tempo ele ainda fez algumas alterações. Dá para dizer que no banco de reservas o Ipiranga tem jogadores que entrando estão no mesmo nível? Então, são algumas características diferentes, mas mantém o mesmo nível, pelo que a gente acompanha ali, mantém. No meu ver, o ataque titular do Ipiranga ele tem um pouco mais de velocidade e força, mas quem está entrando ali está dando conta sim do recado. Está dando conta. Claro, querer comparar o time titular com os reservas, mas eu acho que tem bons nomes, tem nomes interessantes mesmo. Eu chamo a atenção porque o jogo na quinta-feira, como eu falava agora há pouco, é um jogo importantíssimo. Talvez, né, nessas rodadas disputadas seja uma daqueles confrontos que podem mudar a vida do Ipiranga. Caso uma derrota realmente aconteça, depois, tendo em vista que o Ipiranga joga acho que mais 2 partidas em casa, contra São José e depois contra o Brasil de Pelotas, o caso de uma derrota se complicaria um pouco a vida. Agora, vê como é a dificuldade do campeonato, porque se o Ipiranga vencer, hoje está a 3 pontos só da liderança, já começa a brigar, não que não esteja, mas já começa a brigar com outros olhos, com uma visão já lá da classificação. Exato, já fica entre ali os primeiros, amontou ali as primeiras colocações. E é importante o Ipiranga pontuar agora contra o São José, justamente para não precisar estar correndo depois atrás de resultado fora de casa, até porque logo em seguida vem a viagem para Fortaleza, vem o jogo contra o Fortaleza, que vai ser outra pedreira. É bem isso. Eu ouvi uma frase, inclusive, que foi obtida pela nossa equipe, e o treinador ele falou uma coisa que ficou muito, muito na minha cabeça, que o Campeonato Gaúcho se tornou, com esse calendário tão apertado, uma Copa do Mundo para os times. Porque não é só o Ipiranga que sofre esse desgaste, né? As outras equipes também têm se mostrado, pelo menos as do interior, têm se mostrado com essa dificuldade de jogar, pelo menos todas as partidas com a mesma entrega, com a mesma vontade, com o mesmo ritmo, né? Não, exato. Complicou bastante a questão da pandemia, a gente faz um cálculo aí por cima. O Ipiranga está jogando a cada 2 dias, basicamente. A maioria dos times do Gauchão estão fazendo isso. O Ipiranga está aí com várias competições, bem mais pela frente. Vai ser um ano desgastante e intenso. Pelo que a gente acompanhou, a direção buscou fazer um elenco mais enxuto, já pensando nisso. Então, para mim, parece que o planejamento está bom.
Vamos ver mais adiante aí, Eu concordo. conforme começar a surgir os resultados, ganhando ou perdendo, talvez seja necessário trazer mais algumas peças. Mas para essa arrancada está excelente. A questão do planejamento, eu acho que é uma questão que pega muito mais uma questão que tem a ver com a direção, com a montagem da equipe, treinador, comissão técnica, jogadores, que diz muito a respeito do que a direção quer. Eu, inclusive, ontem, para quem tiver o interesse de assistir, conversei com o Renan Mubarak, ele que é um dos responsáveis, talvez o principal responsável pela formação desse elenco do Ipiranga, que está disputando esse Campeonato Gaúcho, pela permanência dos atletas, mas eu me refiro a essa questão porque depois, logo mais, nós vamos falar sobre o Inter, que joga também hoje, inclusive, contra o Caxias. Esse trabalho é um trabalho que, para o gauchão e para o decorrer do campeonato Série C, está bem encaminhado. Eu vejo dessa forma. Também, tenho a mesma visão que tu. Eu acho que, no momento, tudo está bem encaminhado. A gente está precisando, talvez, um pouquinho mais de sorte aí para conseguir os resultados dentro do futebol apresentado. O Ipiranga está jogando bem, está pressionando, tem um equilíbrio ofensivo e defensivo, mas às vezes a bola ali não está entrando. Eu acho que a hora que encaixar esse detalhezinho aí deslancha bastante. O que dá para dizer que esse detalhe seria um pouco mais de frieza na finalização, talvez treinar um pouco mais esse último terço de campo que todo mundo fala, finalização, um pouco mais de cautela na hora do arremate a gol, ou é sorte mesmo, tu diria? Não, eu acho que é um pouquinho de tudo. Aí a gente não pode deixar de lado aí também a própria questão da defesa dos adversários. Que bem lembrado. Tu nota que eles vêm preocupados com o Ipiranga, eles vêm com a defesa reforçada, eles estão tendo esse cuidado também. Se viu isso no jogo contra o Novo Hamburgo, o Ipiranga saiu vencendo por 2-0, e naquela bobeira eu até disse que talvez essa recomposição, que foi o que aconteceu em alguns jogos e foi corrigido também, essa recomposição, às vezes, um time que sai muito no contra-ataque, às vezes acaba sofrendo, né? Foi ajustado, eu pelo menos acho que no jogo contra o Juventude isso foi ajustado. Agora precisa um pouco mais de sorte, né? Como tu falou. Exato. Detalhes. A bola vai um pouquinho por cima, um pouquinho pelo lado, mas uma hora calibra. Marcelo Carnet também fez uma boa partida. Fez. Fez uma boa partida, né? Contra o Juventude. Eu chamo a atenção porque o treinador, ele disse que ele falou mais do que todo mundo já sabe, né? Dupla Grenal vai estar entre os 4 finalistas para a semifinal. É uma coisa que o gauchão também tem isso, né? Apenas 4 equipes vão fazer o quadrangular final, a semifinal. Daria para dizer, por exemplo, se fosse agora, que o Ipiranga tem condições de estar entre os 4? Com certeza, tem condição, sim. Porque, na verdade, o Ipiranga vai disputar 2 vagas. Uma é, como você falou, uma é do Grêmio e outra é do Inter. Então, vai sobrar essas 2 para o Ipiranga disputar. Mas eu acho que tem condições, sim. Se fosse colocar outro clube aí, colocaria algum outro? É muito cedo ainda. Porque eu ouvi algumas opiniões de que o Caxias é um time para brigar depois do duplo Grenal. Eu apostaria no Caxias, mas eu acho que ainda tem aí muito futebol para aparecer nessas próximas rodadas aí. A coisa foi muito rápida da temporada passada para essa, prejudicou basicamente todos os clubes, e quem tinha um pouquinho mais de estrutura, a dupla Grenal, querendo ou não querendo, tem uma certa vantagem. Tem uma vantagem. Sim, até porque, se formos pensar, se o Inter, que jogou com o time de transição, a garotada, em 2 partidas, acabou perdendo para o São Luís, empatando com o Pelotas, não teve resultados tão bons em comparação com o Grêmio, jogando com o grupo de transição, mas bastou o retorno dos titulares, e agora já aproveito para entrar na discussão do Inter, porque bastou o retorno dos titulares, claro, a estreia do Miguel Ângelo Ramírez, mesmo sendo outra coisa para se entrar no mérito, para se discutir se o Miguel Ângelo Ramírez vem convencendo, mas depois que ele assumiu, o time titular assumindo, 2 jogos, um jogo contra o Ipiranga vencido e o jogo também contra o time do Novo Hamburgo também, apertado por 1-0, mas vencido. Então a dupla Grenal
é muito difícil dizer que não vai estar entre os 4. Né? Não, basicamente não tem como não dizer, principalmente entrando os titulares aí na parada. Até porque, olha, o Inter mudou pouca coisa em relação ao que vinha jogando o time do Abel, mas já é nítido que o Ramírez está colocando as ideias dele em campo, né? O Grêmio veio de uma temporada mais longa, terminou 2020 ali com a Copa do Brasil, já entrou nessa, não vinha numa fase tão boa, né? A piazada ali entrou, deu conta do recado, e agora vamos ver o que provavelmente na próxima semana deve voltar os titulares do Grêmio, e vamos ver o que vão apresentar. Mas dentro do gauchão eu acredito que não vai ser sem surpresa. Sem surpresa. Agora, falar que Grêmio e Inter vão se classificar é muito fácil. O que eu chamo a atenção é o trabalho do Miguel Angel Ramírez, um treinador novo que entrou com uma proposta que dá para dizer que é bem diferente da do Abel, um estilo de jogo que é mais ofensivo, tem essa característica. Agora, o que pelo menos eu ainda não entendo, e é essa talvez uma comparação com o time do Ipiranga, é a questão, será que Miguel Angel Ramírez terá todo esse tempo para fazer todos os ajustes? Porque, por exemplo, na partida de hoje, que acontece às 22 horas contra o time do Caxias, já vamos ter alteração. Ele já disse que não vai jogar com o Danilo Fernandes, vai jogar com o Marcel Lomba. No meio-campo tem sido trocas recorrentes, ele disse que vai jogar com o Rodrigo Dourado. Ainda não se tem certeza em nada sobre quem vai estar jogando à frente. Então é o time que passa por alterações e é aquela coisa, daqui a pouco o técnico não dá resultados e aí entra o imediatismo do futebol. Não, mas eu acho que o Inter vai segurar ele, sim. Acredito que o trabalho dele ainda não tem como ser visto, mas vai dar bons frutos dentro ali do clube. E o gauchão um pouco ele vai ser usado como laboratório para Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, as competições que vêm logo a seguir aí para o Inter. Mas isso é uma coisa que talvez a torcida não entenda bem. Porque talvez seja preciso para o time do Inter sacrificar, se é que dá para dizer isso, sacrificar o Campeonato Gaúcho para que o Miguel Angel Ramírez encontre o melhor time, ou o time ideal, ou o time titular. Tu acha que, tu vê dessa forma, que talvez realmente o Campeonato Estadual seja, ou o Inter, quando chegar a hora, ele vai sentir a pressão de ganhar um Campeonato Estadual que não acontece há pelo menos 2 anos? Não, ele vai tentar ganhar, sim. Se eventualmente aí acontecer uma zebra no meio do caminho, precisar crescer dentro do campeonato, eu acho que o Inter volta para aquele feijão com arroz básico ali, para garantir os 3 pontos por partida. Mas todos os clubes agora, o Grêmio e o Inter, eles valorizam o gauchão. Aquela época do cafezinho lá não deixou de existir. A própria torcida aí mostrou a importância desse ganhar o estadual e o que isso representa para os clubes. Eu vejo dessa forma também. O próprio técnico Renato falou sobre isso. Ele disse: alguns técnicos não priorizam o gauchão, não é o meu caso. Mas o Renato, por falar em Grêmio, Alan, o Renato recebeu esse período de férias curtas, assim como o grupo de titulares que já voltaram a treinar, inclusive. E o Grêmio vai joga amanhã contra o time... Joga amanhã, o Grêmio. Agora eu me esqueci até me fugiu até o adversário, que eu estava relembrando que o Grêmio joga. E não vai ter o Renato ainda retornando, nem os titulares. Imagino que vai jogar com um grupo de transição, ou pelo menos o time que vinha jogando até então. Isso, Juventude, aí está a nossa produção, é isso aí. Quando Juventude que sai daqui, o jogo inclusive não vai acontecer em Caxias do Sul, por conta de reformas que estão acontecendo no estádio Alfredo Chacon, vai acontecer no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O Grêmio, inclusive, já viajou para lá. O que dá para dizer sobre essas rodadas? Foram 4 disputadas até agora, desse time do Grêmio, sem os titulares. Não, a gurizada vem dando conta do recado aí, vem mostrando um bom futebol. Eu acho que o Grêmio, inclusive, precisava valorizar a prata da casa, precisava dar oportunidade aí pro pessoal ali da base.
Até porque a apresentação dos titulares da metade do ano passado para cá caiu muito. Então, mesmo que venha da base, eu acho que um pouco de concorrência aí, sangue novo, velocidade, vontade de ganhar, é muito interessante. Mas uma coisa fica clara, o Grêmio precisa contratar. Eu acho que é isso. Acho não, tenho toda certeza. Todo mundo está esperando um novo nome que ainda não chegou. Esse novo nome ainda não chegou. E nós já estamos... que sexta rodada para os demais, né? O Grêmio ainda tem uma rodada para disputar, mas chegamos então à metade do Campeonato Gaúcho e nenhum nome ainda, alguns possíveis nomes foram descartados pelo presidente Romildo Bolzan e o Grêmio ainda não contratou. Pois é, isso aí pode ser que ali adiante cobre seu preço, né? Porque o pessoal da base, como a gente conversou, está dando conta do recado, mas a coisa vai ficando mais difícil, e depois adiante entra toda uma questão que é necessária experiência, e isso talvez falte para essa garotada. Assim, é claro que o retorno dos titulares já é algo que pode ajudar o time do Grêmio para conseguir conciliar esses garotos que, na minha opinião, tem alguns nomes que podem sim fazer parte do time principal do Grêmio. O problema é que o time principal do Grêmio também precisa de novos nomes, é o que nós falávamos. Mas para mim fica muito claro, pelo menos do que foi visto, que Ferreirinha está brigando para ser o ponta esquerda do time do Grêmio. Eu acho que nem é mais uma briga, ele já assumiu ali a titularidade e por aí e vai ser ele o dono da posição, eventualmente, se não for apresentado um novo nome. Mas o Ferreira, ele vem numa crescente. Na minha opinião, ainda falta um pouco daquela malandragem de saber quando soltar a bola ou saber quando arriscar o lance. Nesse sentido, ele se confunde um pouco, na minha opinião, que passa longe de ser de um expert, mas para mim ele já é o dono da posição. Eu concordo, com certeza, até mesmo com o PP, que deve pegar banco para o Ferreirinha. Acho até que Ferreirinha vinha buscando vaga entre os titulares antes mesmo do final da temporada 2020. Não, com certeza. Inclusive, ano passado, eu achava que ele deveria ter recebido mais chances. Eu também vou na mesma opinião, acho que tem outros nomes também aí. O goleiro Breno, apesar de ter falhado no último lance, mas fez uma partida brilhante contra o time do Aimoré na sexta-feira. Tem outros nomes ainda, mas nós vamos discutir amanhã, porque o Grêmio joga hoje, então, contra o Juventude, bem lembrado pela nossa produção. Alan, muito obrigado pela participação e a casa aí é sua, sempre para estar participando do programa. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite aí, fica o meu abraço para todo mundo. Um abraço para toda a nação ipiranguista, estaremos torcendo para Ipiranga. Amanhã ainda vamos estar conversando sobre essa partida Ipiranga e São José. Hoje amanhã também Juventude e Grêmio, hoje Caxias e Internacional. Um abraço para todo mundo, vamos ficar na torcida.